vocês. Muito obrigada pelo convite aí, o Renatinho, Daniel, Rodrigo e Gema, para estar passando aqui um pouquinho dos meus conhecimentos aqui para vocês, né? Eu vou começar a nossa palestra fazendo um link com essa frase aqui. Ser saudável não é somente sobre o seu corpo e o que você come. É também sobre o que você pensa, diz e faz. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho da parte da inteligência emocional, a importância da inteligência emocional na nossa vida pessoal e profissional, tá? Eu sou a Carol Montesano, sou terapeuta em inteligência emocional e comportamental, sou psicanalista, sou Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, também sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness, além de uma série de cursos nessa parte de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, o termo de inteligência emocional chegou na década de 90, né, com o Daniel Goleman. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já agiu no calor das emoções e se arrependeu? Não é? A maioria já agiu pelas emoções, depois arrependeu. E a inteligência emocional veio para isso, para começar a trabalhar essa parte emocional da gente. E Daniel Goleman, ele é um americano, ele começou, nos seus estudos, ele começou a ver que o QI, né, que é o índice de coeficiente de inteligência, né, são as capacidades nossa inteligência, ele não determinava o sucesso profissional. Não era só o único determinante. Ele começou a ver que o QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, era o que determinava o sucesso das pessoas. E além disso, ele percebeu que não só o sucesso profissional, mas o sucesso também na parte das relações pessoais. Então, ele falou que 80% do nosso sucesso, tanto pessoal quanto profissional, se deve ao QE e não ao QI. E diferente, eu acho que a boa notícia é essa, diferente do QI, que a gente às vezes tem que nascer, né, com um coeficiente de inteligência alto, o QE, a gente pode desenvolver ele ao longo da vida. Na verdade, a maioria das pessoas, a gente nasce sem esse coeficiente de inteligência. Ele vai sendo desenvolvido ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências de vida. Então, o sucesso nosso, ele é determinado pelo QE e não mais pelo QI. O QI, claro, é importante a gente, né, ter as nossas capacitações e tudo, mas o que determina mesmo é o coeficiente de inteligência emocional. Bom, aí vem a pergunta, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade da gente sentir a emoção, entender essa emoção e controlar ela de um modo mais eficiente para a gente obter melhores resultados. Ou seja, a gente sente a emoção, a gente entende o que a gente está sentindo, a gente controla e modifica ela para um estado mais bem organizado. As pessoas que têm inteligência emocional desenvolvida, elas têm melhores resultados, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Aqui está um vídeo, não sei se vocês já viram, da Divertidamente. Eles explicam justamente isso, essa parte assim, das emoções dentro do nosso cérebro, principalmente no cérebro de uma criança. A criança não entende, então ela faz os gestos que ela está sentindo, medo, nojo, raiva. E nós também, e foi descoberto que a maioria das pessoas não consegue identificar as emoções que estão sentindo. Isso eu trabalho muito na minha terapia, né, com os meus pacientes, porque às vezes a pessoa chega lá e não entende o que ela está sentindo. E é muito importante a gente voltar para dentro da gente e perceber o que está me afetando aqui, o que me incomoda, o que me tira do sério, né? É muito importante a gente se conhecer. E nesse desenho foram feitos por vários neurocientistas muito famosos e
e psicólogos que mexem com essa parte da linguagem corporal, eles quiseram mostrar aqui que as emoções, elas são importantes. É importante a gente sentir raiva, é importante a gente sentir medo, tristeza, alegria. Mas o que é fundamental? A gente saber que essas emoções existem, que não tem como a gente controlar, gente. A emoção vai vir, não tem como controlar, mas tem como sim a gente controlar a forma como isso nos afeta. Como nós vamos passar isso para o outro, ou até gerir isso dentro da gente. Então, eu vou passar esse videozinho para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Está alto. Tá bom. Uhum. Acho que tá meio baixo, né? Acho que ficou baixo. Esse vídeo é muito legal. Eu não sei se vocês viram já esse filme. Alguns já viram esse filme? Ele é muito bonitinho, porque ele fala muito disso, das emoções e como que a criança não consegue entender. Ela vai chorar, ela vai... E tem muito adulto que age desse jeito, sem perceber o que está sentindo, entendeu? A gente, às vezes, A gente tem uma professora que fala, bebê chorão. Tem hora que a gente fica... E não entende as emoções. Então, esse vídeo é muito legal por causa disso, da gente aprender. Deu certo? Não vai dar, né? Mas aí não tem problema também não. Eu posso ir falando aqui, que é só um modo, a maioria já viu. Quem... Ah, tá bom. Aonde que ele tá? Ah. Que bom. Eu sou alegria. Pode te dar a mãozinha, muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, muito bom. Esse é o meu. Ele manda bem o quesito de segurança. Obrigado, valeu, minha senhora. Minha vez. Muito bom, mas bom, esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. Que isso? Essa é a magia. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Ele não é colorido, carismático. Peraí, gente. É própolis. Ele só foi nossas vidas que não é de nada. Esse é o Rafa. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, Neymar? Você sabe que é? A gente acerta. Depois que você fica nessa Então, é muito legal a gente ver isso, né? Todo mundo tem uma emoção e às vezes durante o dia a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir alegria, a gente pode sentir tristeza, a gente vai oscilando. E é normal isso, e está tudo bem. O importante aqui é a gente saber que a gente tem como entender essas emoções e gerir elas da melhor forma possível. Aqui eu trouxe a parte do cérebro, né? O cérebro, né, dividido em 3 partes. O neocórtex, né, que é essa parte racional nossa, o sistema límbico, que é as nossas emoções, onde se concentram nossas emoções, e o reptiliano, que é
a parte nossa de sobrevivência, que é mais primitiva, que são dos animais. Quando a gente está no momento de raiva, eu gosto muito de falar isso, eu acho que a raiva é um dos piores sentimentos, é o sentimento que mais cega a gente, é quando a gente está com raiva de alguma coisa, raiva da gente, raiva de algum acontecimento. Então, quando a gente sente raiva, o nosso sistema todo, o cérebro, ele avisa assim, ó, tem um perigo aqui. E alerta o corpo inteiro. Ele manda um aviso para a suprarrenal e a suprarrenal começa a descarregar no corpo noradrenalina, adrenalina e cortisol. Para quê? Para acelerar os batimentos cardíacos, para melhorar o fluxo de sangue nos nossos músculos. Para quê? Para a gente fugir ou para a gente lutar. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse fluxo de sangue vai muito para as extremidades. Então, quando alguém está com raiva, vocês podem ver aquelas brigas que a gente às vezes vê, a pessoa bate ou chuta, porque o fluxo de sangue vai muito para as extremidades do corpo. E o que acontece aqui? Vocês estão vendo aqui que o límbico, ele fica bem no meio do cérebro. Quando a gente está com raiva, é como se o sistema límbico nosso, ele sequestrasse toda a parte racional da gente. Então, é como se a gente ficasse mesmo cego, a gente não consegue raciocinar quando a gente está com raiva. Então, a raiva, ela tem uma série de consequências para o nosso organismo. Muitas pessoas podem ter AVC, derrames, problemas gastrointestinais. Quem tem muito problema gástrico, azia, pode olhar que tem alguma coisa aí relacionada a alguma raiva. Estudos mostram também que pessoas que tiveram derrame ou AVC passaram por um momento de raiva de 24 horas a 72 horas antes. Então, quer dizer, a raiva, ela é uma emoção que ela fica muito tempo no nosso corpo e faz muito mal. Então, essa questão da gente gerir as emoções, ela é muito importante. E o que os neurocientistas, eles falam disso? Eles falam que para você conseguir resgatar essa conexão do cérebro racional para o sistema límbico, né, para o cérebro emocional, é muito importante a gente fazer uma respiração. Muitos aqui já trabalham com isso, muita gente vem da yoga, de mindfulness. É muito importante a respiração. Então, quando vocês tiverem algum momento que vocês estejam aí chateados ou no auge da raiva, é muito importante fazer o exercício de respiração. Por quê? A respiração, ela vai abaixando os batimentos cardíacos e faz restabelecer essa conexão do racional para o emocional, tá? É muito importante, eu gosto de falar isso, porque tem paciente minha que às vezes chega no consultório e fala assim, nossa, Carol, hoje eu pedi a paciência com o pessoal do meu trabalho e tal, e eu falo muito assim, que se tiver um lugar gostoso, uma área verde para poder sair, respirar, vai. Mas se não tiver, eu falo com ela assim, vai no banheiro, senta lá, respira, para você voltar a se conectar com essa parte racional, para você não agir por impulso e depois não se arrepender. Então, quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente vai agindo assim, atropelado, né, com raiva das coisas, né? Outro dia eu estava vindo para Dínamo, era 8 horas da manhã, acho que eu contei para você, né, Nicole? Eu estava vindo para Dínamo e eu moro assim, na Tiradentes com a Olegário, e na Olegário tem um sinal. E quando eu cheguei perto do Olegário, o sinal tinha acabado, a luz, né, a energia acabou e estava tudo apagado. Então eu fui chegando perto da faixa de pedestre, parei lá. Nisso que eu paro para poder tentar cruzar, o sinal, a luz volta e o sinal volta no vermelho. Aí eu tive que ficar lá, né? Nisso passa uma pedestre, gente, ela começou a gritar comigo e eu lembro da expressão dela, foi poucos dias atrás. É assim, uma mulher bonita, sabe? Nova, bem mais nova que eu, devia ter uns 30 e poucos anos, e ela brava, assim, me xingando porque eu estava ali, eu abaixei o vidro e falei assim, olha, acabou a energia aqui, por isso que eu parei, mas ela não conseguia, ela estava numa ira,
E como eu tenho um autoconhecimento, eu sei que aquilo ali não tinha a ver comigo. Porque uma pessoa 8 horas da manhã já chegar assim, é porque ela, com certeza ela tinha outras coisas ali. Ali só foi um motivo dela explodir. Igual sempre acontece com a gente, às vezes a gente fica assim, oh meu Deus, por que aconteceu isso? Por que a pessoa foi tão rude comigo, eu não merecia? Mas às vezes isso não tem nada a ver, às vezes, com você, mas sim com a pessoa, com o que ela está passando. Então, eu tenho para mim, assim, eu tenho um problema muito sério, assim, eu não tenho paciência no trânsito, tá, gente? E é isso aí, eu não tenho e eu assumo. E todo dia eu me proponho a fazer atos de bondade no trânsito. Parar, deixar a pessoa passar. Para quem conhece o Enneagrama, que é o estudo das 9 personalidades, entende que a minha personalidade é uma personalidade, assim, extremamente explosiva. E eu trabalhei muito, hoje melhorei muito, claro que eu tenho um caminho imenso e todo mundo é assim, nós somos seres em construção, então eu acredito assim que quanto mais a gente trabalha para a gente melhorar, mais a gente vai melhorando, né? Então aí eu percebi que eu vim para a Dínamo, né, no calor daquela emoção, fiz minha ginástica, voltei para casa e eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu não fiz um ato de bondade hoje. E aí eu refleti nisso, né? Eu falei assim, não, agora eu vou parar com isso, porque isso me tomou, eu fiquei chateada. O que acontece com a gente? Às vezes alguém faz uma coisa com a gente fica com raiva, a gente não tem essa noção, aí eu passo. Eu poderia ter passado para o meu marido, que ia fazer uma falta de educação, às vezes brigar com meu filho, que ia brigar com um coleguinha, sabe? A raiva, ela é uma coisa assim, ó, né? A gente acaba vivenciando e vai passando de pessoa para pessoa. Isso é horrível. Eu falei assim, não, isso aqui tem que parar aqui. E aí consegui controlar e foi ótimo. E eu gosto muito de falar isso porque eu tenho orgulho de quando eu consigo dominar, entender e aprender também, né? Cada dia a gente vai aprendendo e melhorando um pouco. Então é exatamente isso, a gente tentar ao máximo conectar com nossa parte racional. Não tem jeito, gente. As emoções, elas vão vir, a gente não tem como controlar, mas não esqueçam, a gente pode controlar a forma como a gente se comporta. Bom, a inteligência emocional, para se ter inteligência emocional, é fundamental a gente ter autoconhecimento. Autoconhecimento é saber entender as suas qualidades, os seus defeitos, a sua luz, a sua sombra. O que te irrita? Quais são os gatilhos? Por exemplo, nessa história que eu contei para vocês, eu descobri que eu tenho um gatilho muito sério. Eu não posso me sentir injustiçada ou ver alguma injustiça. Isso me toma. Então, cada um vai ter aqui um gatilho diferente. Às vezes alguém não gosta de humilhação ou abandono. Existem vários gatilhos que despertam na gente a ira. Então, é importante a gente saber isso. Quando a gente se conhece, sabe como a gente funciona, a gente está menos suscetível a relacionamentos abusivos, tanto pessoal quanto profissional. A gente sabe colocar limite nas pessoas, respeito. Quando a pessoa não se conhece, ela não sabe o que afeta ela. Aí ela vai adoecendo, né? Vai tendo problemas de hipertensão, depressão, síndrome do pânico, várias coisas que a gente pode citar aqui. Quando a gente não se conhece, vai permitindo as coisas, né, acontecerem de modo que vai só prejudicando a gente. Eu tenho um exemplo muito grande disso, porque eu não me conhecia, eu estou com 46 anos e com 41 que eu fiz um treinamento de autoconhecimento. E eu trabalhava no sistema financeiro, estava hipertensa, já tomava remédio controlado há 6 anos, e eu não entendia que aquilo estava acabando comigo. Quando eu fiz um treinamento de autoconhecimento, eu percebi que eu não amava mais o que eu fazia e que aquilo não fazia mais parte dos meus valores. Aí eu decidi mudar de profissão. Foi aí que eu comecei a trabalhar, me conhecer melhor. Resumindo, depois de 1 ano que eu comecei a trabalhar tudo isso em mim, eu era muito nervosa, muito estourada. Depois de 1 ano eu consegui parar de tomar remédio para hipertensão. Então assim, quanto mais a gente se conhece, é uma outra coisa muito bonita, eu acho, do autoconhecimento. Menos a gente consegue julgar o outro. Porque cada um aqui
tem seus defeitos, tem suas qualidades, e o outro também tem. E cada um aqui, eu tenho certeza, que está batalhando para melhorar em alguns aspectos. Mas a gente erra. E está tudo bem. O negócio é a gente conseguir melhorar. Eu opto todo dia, quando eu acordo, eu penso, o que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu posso trabalhar em mim, que eu posso melhorar, que eu posso agregar para mim, primeiro para mim, e para as pessoas que estão ao meu redor. Isso hoje chama-se inteligência social, que é a maneira como você se relaciona com os outros. Gente, isso é importantíssimo, porque ninguém tem nada a ver com os problemas da gente, né? A gente não pode sair aí atropelando todo mundo só porque a gente teve um desentendimento. E às vezes é difícil sim, tá, gente? Eu me coloco, às vezes até eu. Às vezes eu também ajo por impulso pelas emoções. Mas eu trabalho isso em mim todos os dias. Todos os dias eu procuro ser melhor do que ontem. Uma outra característica importante da inteligência emocional é a flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade que a gente tem de quando uma coisa não dá certo, não sai conforme a gente esperava, a gente pode trilhar outros caminhos para poder alcançar os nossos objetivos. Ou também flexibilidade de poder escutar e ouvir, conversar com uma pessoa que tem opiniões diferentes da gente. Gente, quem é flexível, amplia o mapa de visão dela. É tão importante a flexibilidade porque a flexibilidade dá mais alternativas para você conseguir olhar soluções para os desafios. A gente não fala problemas, na neurolinguística a gente não fala problemas, para os desafios da vida. Então, assim, é muito importante a gente ter flexibilidade e junto com a flexibilidade, mais ainda, a humildade de perceber que quando a gente erra, de assumir os erros e está tudo bem. As pessoas que tiveram flexibilidade, eu tenho mais exemplos, gente, é de empresários, mas se vocês tiverem de pessoas relacionadas ao esporte, Bill Gates, Steve Jobs, Silvio Santos, o Michael Jordan, foram pessoas que aprenderam com os erros, gente. Ninguém nasce rico de uma hora para outra. Quer dizer, tem até alguns que nascem, mas podem destruir também o império construído se não tiver isso, ó. Inteligência emocional, flexibilidade, aprender com o erro. Todos nós aqui estamos aqui na vida para isso, para a gente aprender. E está tudo bem se a gente errar. Resiliência, né? Resiliência é ser persistente, tá lá, errou, não, vou trilhar outro caminho para poder acertar. Quantas empresas que quebraram, que não tiveram flexibilidade, né? Podemos dar exemplos, né? Da Xerox, da Yahoo, da IBM, deixa eu lembrar mais, da Atari, da Blockbuster. Alguém mais lembra de algumas? Pessoas que não inovaram, né? Foram engolidos pela concorrência, né? E é muito legal ver Gema, Rodrigo, né? Os meninos aqui, os meninos olhando para essa parte que é a parte das pessoas. Quando as pessoas começarem a entender o quanto o seu corpo de pessoas é importante, né? Aí que elas vão começar a ver o que é sucesso. O sucesso está muito mais a ver com isso aqui, ó. Com a gente criar ambientes saudáveis, emocionalmente saudáveis, com pessoas que têm um propósito, que gostam do que fazem, que acreditam no que fazem. Hoje a psicologia, ela criou uma nova matéria, né? Uma nova área que chama psicologia positiva, que é ligada à ciência da felicidade. E a ciência da felicidade, ela é isso aqui, ó, a inteligência emocional. Um dos capítulos dela que o pessoal de psicologia estuda é só sobre inteligência emocional. E é lindo saber e entender o que é felicidade. Felicidade não é essas coisas que a gente fala assim, é um carro, é ser rico, não. Felicidade é você ter paz interior e entender que os desafios da sua vida vão acontecer. E que mesmo assim você entende que vale a pena viver.
Então, é muito legal isso, porque quando você tem inteligência emocional, você consegue ver a vida por um outro ângulo. Totalmente diferente do que a gente às vezes fica assim, meu Deus, meu problema, um problema. Não, a gente começa a ter mais paciência, mais resiliência, entender que aquilo é um momento de aprendizado. A excelência da inteligência emocional pode ser entendida como a forma como as pessoas se autogerenciam e, ao mesmo tempo, como elas gerenciam seus relacionamentos externos com os outros indivíduos. Então, é isso, né, gente? Você gerenciar o que você sente e também o modo como você se relaciona com as pessoas, que é a inteligência social que eu falei com vocês. Programação neurolinguística. Alguém já ouviu falar de programação neurolinguística? Que ela é muito, muito falada hoje. A programação neurolinguística, ela surgiu na década de 70 com dois americanos, John Grinder e Richard Blender. E eles começaram a estudar e perceber que o nosso cérebro, ele consegue fazer novas conexões nervosas e a gente consegue... Como é que eu posso falar? Porque o nosso cérebro é uma máquina, né? A gente consegue mudar comportamentos, pensamentos e a forma de agir. Todo mundo consegue. Isso já foi estudado e analisado. E um dos pressupostos deles, eles começaram a ver que quando a gente modela comportamentos e resultados bem-sucedidos dos outros, a gente consegue obter resultados semelhantes. Então, por exemplo, aqui, nós estamos aqui nessa sala, tem gente de todos os tipos, né? Então, vamos supor, uma pessoa que às vezes inspira vocês, pode ser o Gêmeo e o Rodrigo. Eu cheguei aqui, eu sou novata, mas, poxa, a história de vida deles é muito legal, eles começaram, né, lá bem ralézinho mesmo, que eu peguei nessa parte aqui, a dínamo bem pequenininha. Aí eu quero ser igual a eles. E você se inspirar. Né? Não é imitar, mas às vezes você conversar, trocar ideias. Por quê? Quanto mais a gente começa a conversar e pegar essas experiências dos outros, mais a gente pode trabalhar isso a nosso favor. Porque muitas vezes a gente pode evitar erros que eles já tiveram e que nos poupa tempo. Né? Então é muito importante isso. Então a programação neurolinguística veio para isso, para reprogramar. É reprogramar o cérebro para a gente obter resultados melhores na nossa vida. Eu trouxe só 5 pressupostos da programação neurolinguística, mas existem vários, viu, gente? Como aqui é só uma palestra, eu vou pincelar para vocês. Mas aqui daria, assim, dias e dias de treinamento, tá, gente? É só para vocês terem mesmo um gostinho do que é inteligência emocional e programação neurolinguística. Então, aqui fala o seguinte, um dos pressupostos da programação neurolinguística é: as pessoas respondem à sua experiência, não à realidade em si. O que acontece? Cada um tem uma experiência de vida. Às vezes, o mesmo acontecimento, duas pessoas podem pensar de maneira diferente. Vamos supor, eu e o Renatinho estávamos na estrada dirigindo e acontece um acidente com a gente. O carro capota e tal, sobrevivemos. Só que eu fiquei tão abalada que eu não consigo mais pegar no carro. E o Renatinho não. O Renatinho não está nem aí. Então, gente, é importante a gente entender que cada um aqui é diferente um do outro. Talvez o que para mim não é importante, para ele seja. Entendeu? E é importante a gente saber entender isso. Cada um teve uma experiência de vida diferente do outro. Eu acho que isso aqui é muito legal, é você saber respeitar. Segundo, o significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende dizer, né? Mas também a resposta que você obtém. Esse aqui é um exemplo claro de um livro, até vou falar com vocês que eu falo para todo mundo ler, chama Comunicação Não Violenta, que é a importância da comunicação ser efetiva. Porque não adianta nada, eu quero falar com você, mas se você me responde algo que não era o que eu queria, é porque, na verdade, eu formulei a pergunta errada. Então, vocês têm algum aluno, alguma coisa, você pergunta alguma coisa para o aluno não respondeu o que você queria, pode reformular a pergunta porque a pessoa não entendeu o que você falou. E cada um realmente processa de um jeito. Então, é muito importante que a comunicação seja muito clara. Tem coisas que para a gente é óbvio, mas para o outro não é. Principalmente assim, quem já está há mais tempo da Dínamo, às vezes tem uns termos técnicos que vocês têm, que a pessoa que acabou de entrar não sabe. E aí é que a pessoa que acabou de entrar morre de vergonha de perguntar, né? Porque
E não tem problema, porque eles já estão acostumados. Se a gente não perguntar também, como é que a gente vai saber, né? E é isso, né? Às vezes o que pra gente é óbvio, para o outro não é. E é importante a clareza da comunicação. Esse aqui eu adoro. Mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Se a sua mente não está boa, uma hora o seu corpo vai sofrer. E se o seu corpo não está bom, uma hora a sua mente vai sofrer. Toda vez que chega um paciente para mim, eu pergunto, você faz ginástica? A maioria que vem fala que não. Eu falo assim, olha, é fundamental a importância. Não adianta eu cuidar da cabeça da pessoa se ela não cuidar do corpo. Por quê? Vocês estão mais experientes do que eu. A gente produz os melhores hormônios fazendo ginástica, né? Hormônios gratuitos, né? Que eu falo que são gratuitos. A gente não precisa comprar na farmácia. São hormônios gratuitos que dão disposição, melhora o sono, o humor, né? O prazer. Então, é importante, se eu ficar só trabalhando a mente da pessoa e ela não trabalhar o corpo, gente, não dá. Os dois são ligados. Então, quando você vê um aluno que às vezes está lá malhando, muito bom, super dedicado, mas se ele não está com a mente boa, começa a trabalhar um pouco nisso com ele. Porque os resultados vão vir melhores. Ou então, se você vê que a pessoa quer muito fazer, mas a mente não está boa, os seus resultados vão ser difíceis de serem alcançados. Então, é importante conjugar mente e corpo. Um outro pressuposto é esse que eu já falei, modelar desempenhos bem-sucedidos leva à excelência, né? É o que eu falei, a gente tem que modelar as pessoas que nos inspiram, né? Outro dia eu fiz um vídeo e falei, quando foi que você fez algo pela primeira vez, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de começar algo porque a gente já quer ser bom naquilo, a gente já entra no emprego querendo ser bom, ou eu quero jogar beach tênis, eu quero já ser boa. Mas tem um monte de gente lá que já está muito melhor que eu e muitas pessoas desistem, mas elas não percebem que para a gente ser bom numa coisa, a gente tem que treinar. Se a gente não treinar, a gente nunca vai ser bom. Então, não adianta eu que estou chegando aqui na Dínamo hoje, como funcionária, ir lá e falar assim, ai meu Deus, eu nunca vou ser Gema e Rodrigo. Não adianta eu comparar o meu capítulo 1 com o capítulo 20 do outro. É claro que eu vou me inspirar neles, mas eu não posso nunca comparar. Cada um tem um processo de aprendizado, de evolução. O que é importante é que a gente trabalhe para melhorar, né? Então, assim, quando foi que a gente fez algo pela primeira vez? Quando vocês fizeram algo pela primeira vez? Eu, com 41 anos, aprendi a andar de patins, que era meu sonho. E vocês? Alguém tem algum sonho que às vezes fica com medo? Só porque tá velho demais, né? O último pressuposto da PNL, um dos pressupostos é, se você quiser compreender, haja. Cara, se você quiser ser melhor, melhorar em algo, trabalhar algo em você, você tem que agir. Você tem que mudar, você tem que se disponibilizar a fazer. Se tem algum comportamento seu, sei lá, eu sou impaciente, igual eu falei com vocês, eu trabalhei muito, eu era muito estourada, muito impaciente, eu trabalhei a minha paciência. O que em vocês tem que vocês precisam trabalhar? O que eu posso fazer de melhor? E ter comprometimento, porque não adianta nada a gente fazer as coisas sem ter comprometimento. Então, se você quiser mudar, você tem que, a partir de agora eu vou fazer isso. É decisão. E aí vocês podem falar para os alunos, você quer? Então é com você. É com você. Eu faço o meu, mas 90% é você. A programação neurolinguística, ela veio para desmistificar a síndrome da Gabriela. Alguém sabe? Conhece a síndrome da Gabriela? Não? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Quer dizer, a pessoa fala assim, eu tenho... Tem umas amigas minhas que ficam assim, não, porque para ficar comigo tem que me aceitar do jeito que eu sou, não é? Quantas pessoas são assim, não, o cara que for para mim tem que ser assim, 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 faz aquela lista, né? A pessoa quer uma pessoa incrível, não quer? Mas ela quer ser incrível para alguém? Porque a gente bota o currículo
na maior altura, né? Pede vários detalhes da pessoa ser perfeita, mas e, gente, a gente é perfeito? Então, assim, a gente tem que se olhar muito, o que eu preciso melhorar? E a gente pode melhorar comportamento. E, ó, não tem idade, tá, gente? Tem gente que faz treinamento lá com a gente de 70 e poucos anos, 80, né? A minha mãe fez com 73. Mas tem pessoas que com 80 começam a perceber, gente, como é que a gente nunca é tarde para a gente mudar algum comportamento, alguma atitude, para a gente ser melhor. Basta a gente ter disposição e comprometimento. Então, tem gente que faz treinamentos com a gente de programação neurolinguística de 17 e 83 anos. É legal quando uma pessoa mais velha também quer, né? Porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre em construção, ninguém é perfeito. Eu estou dando essa palestra para vocês, gente, mas eu não sou perfeita, não. Eu tenho também as minhas sombras que eu trabalho, mas eu tenho muita consciência quando eu saio um pouco do controle. Empatia. Para mim, é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Eu vou começar a contar para vocês um caso muito lindo. Stephen Covey, que é o autor dos 7 hábitos das pessoas mais eficazes, ele estava no metrô de Nova York, né, sentado lendo o jornal, e de repente entrou um homem com 3 crianças. O cara sentou e as crianças começaram a fazer uma baderna no metrô. E aí ele estava lá lendo o jornal, ficou incomodado com aquela barulhada, as crianças batendo nos outros. Aí ele chegou perto do pai das crianças e falou assim, são seus? Tipo assim, né? Acorda, né? Aí o cara levou um susto assim, estava imerso nos pensamentos dele, ele falou assim, são, por quê? Você não está vendo que seus filhos estão fazendo a maior bagunça aqui no metrô? Aí ele e falou assim, nossa, me desculpa, mas eu estou acabando de voltar do hospital e eu acabei de perder a minha esposa e eu não sei como falar para os meus filhos. Na mesma hora, ele e falou assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, quantas vezes na vida a gente não sabe, porque isso ele ficou sabendo ali na hora. Mas quantas coisas acontecem na vida da gente que a gente fica com raiva da pessoa, mas a gente não tem empatia, não sabe o que por detrás daquele comportamento tem uma dor, né? Tem uma dor. E assim, às vezes a gente fica julgando muito o outro, né? A gente julga muito o outro e não sabe a dor. Porque uma pessoa feliz, gente, ela nunca quer machucar o outro. Então, a gente só machuca o outro quando a gente está com uma dor. E é tão importante também a gente entender isso até com a gente. Quando a gente machuca alguém, a gente vai machucar, né? A gente sabe que a gente machuca, tem hora que a gente fica com raiva, a gente não entende as emoções. Então, é importante a gente entender o que aconteceu comigo, por que eu fiz isso, qual que é a minha dor. Existem dor em todo mundo aqui tem uma batalha aqui que ninguém sabe. Então é muito importante a gente ter empatia com o colega de trabalho, empatia com o ser que está ali para você dar aula, né? Às vezes chega um aluno muito mais introspecto, né? E aí o professor tem que saber lidar com isso. Eu já sou mais comunicativa, já converso muito, tudo. Mas a pessoa saber entender, cada um funciona de uma maneira, né? Eu fiz um vídeo com essa frase que eu acho lindo, que empatia é você saber respeitar, que às vezes o peso que você aguenta carregar é o mesmo peso que esmaga o outro. As forças são diferentes, as pessoas são diferentes, os sentimentos são diferentes. Não menospreze a dor do outro só porque ela não dói em você. Então, empatia, gente. Empatia é o sentimento mais nobre que a gente pode ter pelo outro. Bom, o Fórum Econômico Internacional, vou passar aqui, feito pelos maiores RHs das maiores empresas do mundo, mostrou que para os profissionais que vão ser mais aceitos no mercado de trabalho em 2025, se você for ver as competências, a maioria é inteligência emocional.
Eu vou ler rapidinho. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, liderança, uso e monitoramento, controle de tecnologias, programação, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio lógico, inteligência emocional, experiência usuário, ser orientado a servir o cliente, foco no cliente, análise e avaliação de sistemas, persuasão e negociação. Gente, hoje o foco no mundo está nas pessoas, né? Na inteligência emocional. As pessoas hoje são contratadas pelo QI, né? Pelas qualificações, certificações e tudo. Mas hoje são demitidas pelo QE, que é a habilidade de se relacionar. Isso aí é assim, a gente está falando aqui profissionalmente, mas vamos passar aí para a nossa vida pessoal, para as pessoas que a gente relaciona, né? Porque às vezes muitas coisas na vida da gente é bom a gente fazer essa reflexão, né? Eu terminar muito, eu não estou julgando não, tá, gente? Às vezes a pessoa fica namora e termina com um monte de gente, mas não consegue perceber qual que é o erro, o que eu não contribuo também para a relação ser saudável, ser boa. Isso é muito importante. A Said Jarrid, diretora do Fórum Econômico, ela fala, no futuro, veremos que as empresas mais competitivas são aquelas que investem pesadamente em seu capital humano, nas habilidades, nas competências de seus funcionários. Podem falar aí de inteligência artificial, tá? Mas nada supera as pessoas. Porque, eu vou até falar, não ia nem falar, mas existe uma pesquisa, né, que foi feita por cientistas. Eles dividiram ratinhos, né, da mesma idade, mesmo tamanho e tudo, em 2 grupos. Um grupo, eles deixaram lá, só davam comida, e o outro grupo, eles só faziam carinho. Em 14 dias, metade do grupo que não receberam carinho, morreram. Ou seja, nós precisamos um dos outros para viver. Então é muito importante a gente saber se relacionar, é muito importante. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, a gente tinha um lema e eu nem sabia ainda de inteligência emocional. A gente falava que o sucesso da gente era diretamente proporcional à quantidade de pessoas e de contatos que a gente tem na vida. Não que você seja obrigada, mas isso sai naturalmente. Quando a pessoa tem muito contato e tudo, as coisas fluem na vida da gente. Então, eu já falei aqui que a gente consegue trabalhar essas questões de mudança e tudo, mas se nós temos a capacidade de mudar, o que nos impede de mudar? Por que a gente não muda? Alguém já percebeu que tem algum comportamento que a gente quer mudar, mas não consegue de jeito nenhum? Eu vou falar pela neurociência primeiro. Segundo os neurocientistas, o nosso cérebro, ele foi feito para trabalhar com a economia de energia, de gasto de energia. E para você mudar, exige muita energia do seu cérebro. Por isso que às vezes você tem algum aluno lá que está lá pelejando, às vezes para emagrecer, ou para ganhar massa muscular, sei lá. O que acontece? O nosso cérebro, a gente fala que sabota a gente, né? Mas é um cérebro primitivo, ele quer trabalhar com economia de energia. Então, é importante a gente ter muito comprometimento com as coisas que a gente faz, para a gente mudar essa conexão, senão o cérebro da gente domina a gente. Tanto acho que eu já perguntei para os meninos quando eu fazia ginástica aqui no inverno, porque eu sempre venho, no inverno aqui cai bem a quantidade de pessoas, né, gente? Então, por quê? Porque o cérebro fica assim, vai descansar, tá muito frio, para quê? E se a pessoa não tiver persistência, vocês imaginam o que é um atleta? Cara, ele quebra as barreiras mesmo do cérebro, ele domina o cérebro, porque não é fácil. Até quem ama o que faz, tem dias que a gente não quer ir. Né? Eu já escutei vários profissionais falando isso, né? Mesmo a gente amando o que a gente faz, tem dias que a gente quer ficar mais cansado. Então é muito importante a gente saber dominar o nosso cérebro. Outro fator que também faz a gente... nossa, eu lembro quando eu fazia corrida, meu professor me dava isso, eu quase morria, né? Porque esse como é que chama isso aqui? É um paraquedas, né?
você corre e o negócio vai te puxando para trás, né? É assim que funciona o nosso inconsciente. Nós temos vários registros, experiências, traumas, sentimentos distorcidos e crenças limitantes. Quantas crenças limitantes a gente tem, né? De não merecer, de não ser capaz, às vezes ser velho. A gente tem tanta crença limitante. Eu já fiz um curso, eu e Mônica, né, Mônica? São uma semana lá em São Paulo, só acabando com crença limitante. Gente, a gente tem muita crença limitante. Então, é muito importante a gente trabalhar isso para a gente não ser refém do nosso cérebro. Aqui eu vou mostrar o vídeo, que é o efeito boiada, né? Quantos padrões inconscientes a gente tem, às vezes a gente vai com os outros e não percebe o que a gente pode mudar, em vez de fazer tudo igual aos outros, né? É um videozinho bobo, não sei se vocês já viram esse vídeo. Olha só, olha só. Quer dizer, aquilo ali para elas era um obstáculo. Quantas coisas que limitam a gente, né? Quantas coisas que vai acontecendo na vida da gente, a gente vai com o marido, vai com as outras e não vê que certas coisas a gente pode criar coisas diferentes, novas, né? Avançar aí, tirar obstáculos que às vezes parece tão boa, parece que é obstáculo, mas não é, né? E hoje eu trouxe também comigo a minha amiga Mônica, que ela é personal e ela trabalha com a programação neurolinguística com os alunos dela. Eu pedi ela para vir fazer falar um pouquinho sobre o trabalho dela, porque eu acho que vai enriquecer também mais, porque ela trabalha muito com a neurolinguística também. E eu acho que vocês vão gostar muito. Vou deixar ela se apresentar. Aí, Mônica, vou deixar você se apresentar. Boa tarde. Deixa eu pegar aqui. Eu trouxe. Obrigada. Eu trouxe. Nossa Senhora. Esses. Pronto? Bom, então eu tenho, né, a minha formação em Educação Física e algumas pós-graduações, né, 30 anos de experiência, trabalhei muito na parte de reabilitação de atletas, esporte também, natação, vôlei, fora de Juiz de Fora, morei no Rio também, academias no Rio de Janeiro. E há uns 5 anos que eu venho me dedicando ao estudo da neurociência, do comportamento humano e do desenvolvimento humano, né, e da inteligência emocional também. Então, eu já pratiquei também, participei de treinamentos, cursos, como a Carol, eu sou Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, e eu uso isso no meu trabalho, na saúde, com meus alunos, tá? Então, eu trouxe essa parte da programação neurolinguística para a minha profissão, para o meu trabalho. E vou falar para vocês um pouquinho da comunicação assertiva, que a gente pode usar a programação neurolinguística na comunicação assertiva com nossos alunos, no nosso trabalho, no relacionamento, não só nos nossos alunos, mas também numa reunião de trabalho, numa reunião de coordenadores. Eu vou falar algumas ferramentas para vocês, né? Então, o primeiro é o rapport. O que é o rapport? O rapport é a primeira conexão, tá? É o que a gente fala que é quebrar o gelo. O rapport, você pode estabelecer rapport com qualquer pessoa. Então, o rapport é como se você entrasse na linha do Wi-Fi do outro. Então, o rapport é a primeira conexão que você tem com a pessoa. E o rapport da comunicação é a parte mais importante, que é o primeiro contato que você tem.
E às vezes aqueles 2 minutinhos ali você pode quebrar o rapport ou conquistar a confiança daquela pessoa, daquele seu aluno e fidelizar ele para sempre. Tem gente que não me larga. Então, assim, o rapport, ele é importante para todos os relacionamentos, profissionais, pessoais. O que é o rapport? É a primeira conexão, é você entrar no mundo do outro, você entrar na energia do outro. Você tem a sua energia, cada um temos nós, e nós temos o nosso modo de falar, de agir, um mais emocionais, outro mais intuitivos, né? Eu sou emocional, mais calma, mais tranquila. Então, como que você vai estabelecer um rapport com uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece? Um aluno que chega para você, ou uma pessoa que chega na secretaria, ou uma pessoa que chega para o coordenador para falar alguma coisa, alguma sugestão. Como que você estabelece esse rapport? Né? A primeira coisa, entra na sintonia do outro, não estabeleça o seu ritmo. Deixa a pessoa falar. A pessoa chegou, oi, tudo bem? Então, aí você vai ver os gestos da pessoa, a voz, tonalidade, se ela tem uma voz mais alta, uma pessoa mais cheia de energia, tipo Carol, né? Já chegando, ou se é uma pessoa mais tranquila, que tem um tom de voz mais baixo. Não que você vai ter que imitar aquela pessoa, mas que você tente se aproximar da energia dela, do Wi-Fi dela. Não tenta colocar sua senha. Então, o rapport é isso, é você entrar no mundo, no mapa de mundo daquela pessoa. Ela carrega dentro dela as experiências dela, assim como nós também. Então, é você ter o respeito. A primeira coisa, o rapport, ele gera harmonia, entendimento, sintonia e empatia. É você entrar no mundo do outro, não querer que ele entre no seu. A partir do momento que você pegou a confiança do seu aluno, do seu cliente, aí ele vai fazer o que você quer. Que aí você tem essa ferramenta, você tem esse poder. Que aí você é que vai comandar. Mas enquanto você não tiver a confiança e a conexão com ele, você não consegue fazer isso. Então, o rapport, existem vários tipos. Eu estou dando esse exemplo, essa coisa linda aqui, ó. Isso aqui, a gente fala que existem vários níveis de rapport. A gente não confunde rapport com amizade. Porque você tem um amigo que você conhece, eu e Carol, a gente vê com a roupa quase igual. Nós olhamos para o outro, nossa, que rapport. Isso é rapport, é uma sintonia que já se cria. Com o passar do tempo, você tem essa sintonia com o seu aluno, com o seu cliente. Você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é bom para ele, o que ele necessita. E o que ele precisa fazer, você consegue colocar ali no treino dele sem que ele reclame mais com você. Porque você já conhece aquela pessoa. Então, o rapport você vai conquistando aos poucos. João Vitor, eu coloquei porque a mãe dele permite, a família permite, mas ele está comigo há 10 anos. Ele é síndrome de Down, não consegue se comunicar direito. E eu consegui levar ele para a academia, né? Começou no Pilates comigo e controlar os movimentos, era uma cacetada para ir, uma cacetada para voltar, quem é professor de Pilates aí. E aí eu consegui colocar eles nos aparelhos na musculação, com muita responsabilidade. E ele ama, e quem vê a gente na bike conversando, fala, essa mulher é doida, esse menino, todo mundo vê que ele não é portador de síndrome de Down, e fala, essa mulher é doida, porque eu não estou entendendo nada do que eles estão falando. Mas nós temos rapport, né? Eu entendo os gestos dele, e eu ensinei para ele exatamente o que a Carol falou, como expressar suas emoções. Ele não sabe o que é coragem, não sabe o que é medo, não sabe o que é tristeza, alegria. E hoje eu falo com ele, João Vitor, que legal, você está feliz? Feliz, Chamonca. Me chama de Chamonca. João Vitor, o que foi? Que guiça, Chamonca, que preguiça. Então, é rapport de alto nível, isso aqui. Hoje ele faz aula comigo em Portugal online. Ele liga o celular, ele pega o material dele e a gente consegue se comunicar online, né? Eu aqui no Brasil, ele lá em Portugal. Isso é rapport. Essa confiança e os medos que ele tem, que depois eu vou explicar para vocês aí mais para frente, que a gente consegue ir conquistando com essa confiança, né? E isso na vida, você conquistar o emprego, conquistar o que for.
se você tiver um bom rapport, uma boa entrada, se você conseguir quebrar o gelo, é muito importante. Então, nós temos alguns tipos de rapport, são vários tipos. Eu trouxe mais ligados à educação física, a nós, tá? Que talvez dê alguma ideia que possa ajudar vocês. O espelhamento, imagina uma aula coletiva aí, uma aula de spinning, que você está aqui, seu aluno está lá. O espelhamento é quando ele te observa e ele faz os seus gestos do jeito que você faz. Então, ele te reflete. Você é um espelho que vai refletir o que ele vai fazer. Então, o espelhamento é você, como profissional, que você está aqui na frente, fazer o gesto correto, dar a sua aula, olhar para todos os seus alunos, porque eles vão estar ali fazendo o que você está fazendo. Eu dava aula de hidroginástica para as senhorinhas e eu fui coçar meu pé. A senhorinha estava tudo dentro d'água assim, ó, tentando tirar o pé do chão, porque é espelhamento. Então, se você está com o seu personal, ele vai ver o que você está fazendo, seu gesto. Então, esse é um rapport de espelhamento, né? Quando você observa o outro. O rapport de ritmo, volume e tonalidade da voz é o que eu falei com vocês, né? É você estabelecer. Você está numa aula de spinning, numa aula de bootcamp, HIIT training, você vai estabelecer o ritmo da aula com a sua tonalidade, com o seu volume, com a sua intensidade. Isso é um tipo de rapport, né? Então, pode ter um aluno ali que é mais agitadinho, um aluno mais lento, mas você vai equilibrar o ritmo da aula com o seu ritmo, com o ritmo da sua voz, com o ritmo que você quer para aquela aula, para aquele momento. Se você está numa aula coletiva, se você está com um personal, você vai criar um rapport com ele com a tonalidade de voz dele. Se é um personal mais expansivo, você vai ser mais expansivo e vai entrar na frequência dele. Agora, se é um cara mais tranquilo, fala mais baixinho, então você entra no tom de voz dele, para você conseguir conquistar, e aí você vai conseguir o que você quer. Primeiro a gente conquista, depois a gente faz o que a gente quer. Então, são tipos de rapport que a gente usa, existem outros, são 5, tá? Mas o que eu percebo, né, na minha profissão, na nossa lida no trabalho, os que a gente usa bastante são esses e a gente nem sabe, né? A gente usa e a gente é bom nisso, mas aí agora vocês estão sabendo. E aí a qualidade, esse é Bento Augusto, o fundador do instituto, que eu e a Carol, a gente faz parte da equipe, Léo também. Então, o rapport é a qualidade do relacionamento que resulta em confiança e responsabilidade. E o rapport é uma via de mão dupla. Você conquistou e a pessoa te conquista também. E isso gera uma responsabilidade. Conexão gera responsabilidade. Você tem um ser humano na sua mão, que ele se conecta com você e ele confia em você e confia o corpo dele e a saúde dele em você, isso é responsabilidade. Nós somos profissionais para cuidar dessa pessoa, fisioterapeutas, profissionais de educação física, coordenadores. Vocês são, né, profissionais que são responsáveis por outros seres humanos. Então, o rapport é uma ferramenta bem importante aí, né? Comunicação interna, está ele aqui de novo. A nossa comunicação interna, por meio da nossa linguagem, a nossa linguagem interna, o que a gente fala para a gente, nós conseguimos traçar estratégias e planejar as nossas ações. Se você chega e fala, Tia Monca, eu tenho medo e não consigo, você já está se dando ao direito do fracasso, você já está dizendo para o seu cérebro, eu não consigo. Aí se eu falo assim, você é corajoso, vamos tentar? Tia Monca está aqui, você confia? Essa é a linguagem interna. Do mesmo jeito que a gente fala isso para a gente. Nossa, muito difícil, eu não aguento essa carga. Putz, que peso. Nossa, a prova é muito difícil. Eu não vou conseguir correr 42 quilômetros. Que difícil. Se você trocar o difícil pela palavra desafio, é um grande desafio. Mas nós podemos experimentar. Então, algumas palavras que a gente usa
com a gente ou com as pessoas, com nossos alunos, vamos tentar essa carga? Vamos experimentar. Vamos ver se vai dar certo. Aí o cara não aguentou, da próxima vez a gente tenta de novo. Ainda vamos treinar mais um pouco. O cara conseguiu, tá vendo? Aí você experimentou, conseguiu. Se você fala, vamos tentar, fala assim, vou tentar, não, vai dar certo. Então, como a gente se comunica com a gente, faz o nosso cérebro achar estratégias e soluções para aquele desafio ou aquilo que a gente se propõe a fazer. Pode ser coisas pequenas, como acordar de manhã, todo personal trainer, a gente acha que personal trainer é animador de excursão, né? Vão lá, gente. Ô, gente, ó, eu tenho 53 anos, eu acordo quebrada, com dor, menopausa, e meu aluno está lá às 7 horas da manhã me esperando. O que eu vou falar? Nossa, que dor nas costas, que dor... Não, eu vou falar para mim, que bom que ele está lá me esperando, que bom que tem uma música que eu gosto, que bom que meus colegas estão lá, que bom que é a profissão que eu escolhi, ou qualquer coisa que vai te motivar, porque o trabalho vai ser o mesmo. Você trabalhar motivado, desmotivado, com disposição ou sem disposição. Então, é mais fácil, fica mais leve você usar palavras com você possibilitadoras, palavras positivas. As palavras positivas te levam à solução e ao sucesso, porque o seu cérebro já começa a pensar nisso. Palavras negativas te levam ao pessimismo e ao fracasso. Aí eu não mereço. Nossa, eu sou uma tragédia, eu sou um fracasso. Aí se você resolveu que é isso, então o seu cérebro fala, ok, é o que a Carol falou. Ele vai aceitar, ele não vai fazer esforço nenhum para mudar isso. Se você não mudar as suas palavras, às vezes você tem algum desafio, alguma questão para resolver, faça perguntas para você mesmo. Como eu posso resolver isso? Qual a melhor forma de eu encarar essa situação? A situação está ali, você não tem como fugir. Qual a melhor forma de eu ensinar isso para o meu aluno? Nossa, que aluno chato, que mala. Mas se ele está ali, você vai ter que estar lá com ele. Qual a melhor forma? Por que ele é mala? Nós vamos conhecer. Agora que a gente tem um pouco de inteligência emocional, às vezes as experiências que ele passou, né, que reagiram no cérebro dele são diferentes da nossa. E isso tem a ver com compaixão, com a empatia que a Carol falou. Então, a forma como a gente pensa vai nos dizer como a gente age. Se você pensa positivo, você vai agir positivo e dá o mesmo trabalho. Aliás, pensar positivo é até mais fácil. É questão de treino. Não é que a gente seja poliana, que o mundo é belo, florido, cor-de-rosa. É que você tem a possibilidade de escolher como você vai fazer. Sabe que essa mochila aqui, ó, tá vazia, é uma âncora. É o que ele achou para proteger. Ele segura na mochila e ele consegue fazer. Ele sobe a escada e aí daí desse step aqui, ó, aqui já tá online, tá vendo, ó? Desse step, ele já subiu e desceu o degrau lá em Portugal. A mãe dele mandou um vídeo, a família mandou um vídeo toda feliz. Ele com a mochilinha nas costas, subindo o morro, descendo o morro, subindo escada, descendo escada, visitando lá as igrejas, né, os pontos turísticos, que é uma preocupação com a família, né? E isso aqui a gente leva, né, esse exemplo, mas quantos exemplos a gente tem? A forma como a gente fala com as pessoas, né, com os nossos alunos, principalmente, eu estou falando alunos, nossos clientes, porque eu sou personal, profissional, e os fisioterapeutas também, essa forma que a gente fala, né? E às vezes não dá tanta ênfase à dor e dá ênfase à solução, né? Para aquela dor ou para aquele desafio, para aquela carga, para aquele peso, né? Então, a nossa comunicação interna. Os sistemas representacionais também eu acho importante para nós, educadores físicos, profissionais da saúde, fisioterapeutas também. Nós nos comunicamos através dos nossos sentidos. E cada um tem uma forma preferida de se comunicar e receber a informação. Então, nós temos sistemas representacionais, nós temos os 3 sentidos, o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, a gente favorece, né, favorecemos mais o sistema representacional do que o outro.
Geralmente a gente não tem os 3 equilibrados iguaizinhos. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou muito sinestésica. Eu falo que eu sou sinestésico. O meu visual, gente, se você me der um mapa, não adianta, cara. Eu fico perdida no metrô. Eu saio aqui do hotel, se eu vou viajar, todo dia eu vou para o lado errado. É uma coisa. E a gente pode treinar isso, né? Mas eu sou bem sinestésica, pelo meu tipo, pelo meu tipo no enneagrama, por ser emocional, eu vou explicar isso para vocês. Então, nós temos dentro de uma sala de aula, dentro de um salão de musculação, ou dentro de uma sala de pilates, ou os seus pacientes de fisioterapia, você vai ter esses 3 tipos aqui, ó. Ah, Mônica, mas como é que eu vou saber quem é o cara, né? Tem testes, eu fiz meu teste, né? Mas como que eu vou saber se o cara é visual? Porque para cada um você usa uma comunicação mais assertiva, né? Então, algumas pistas que a gente tem, que a gente pode perceber, né? Já que a gente não tem, vocês, né? Não tem esse treinamento, né? Mas algumas pistas, por exemplo, o visual, a gente tem as pistas verbais e as pistas corporais. Vou dar 2 exemplos de cada um. O visual, né? O visual vai chegar para você, menino, mas você viu o que aconteceu ali? Você viu aquela música? Que doido, né? Mas não tem? Você não viu aquela música nova? Nossa, essa música é muito legal, você já viu? O visual vai sempre falar nessa linguagem do ver. E o visual vai ser aquele do pescoção comprido, assim, ó, porque a respiração dele é mais alta. Ele vai estar lá com o pescoço assim, ou ele vai estar lá no fundo da sala, né? O pescoço para o alto, ou vai estar aqui mesmo, mas ele é o pescoço mais alongado, porque ele tem que ver. Então, a comunicação dele é visão. Então, não adianta você falar. Às vezes, ele está preocupado, ele presta muito mais atenção no seu gesto, no seu exercício, como você faz, do que se você estiver só falando, não adianta. Agora, se eu falar e fazer, aí ele captou. Essa é a comunicação mais assertiva para o visual. O auditivo. Menina, mas você escutou? Vou escutar, vou ouvir a sua opinião. Ah, mas você está escutando isso? Então, ele vai usar palavras, a linguagem verbal dele vai ser no ouvir, né? A linguagem do ouvir. E a linguagem corporal dele é uma respiração mais no meio, tá? E aquela cabecinha pro lado assim, tipo assim, como é que é? Sabe? Assim, pode estar o cidadão lá atrás assim, ele vai estar assim, ó. Tipo assim, né? Deixa eu escutar o que você está falando, né? Então, esse é o auditivo. Então, é melhor você falar com ele, de preferência no tom de voz dele, entra na sintonia dele, né? E o auditivo, cuidado, que música alta lá no talo não é motivação, gente. Você pode estar irritando o seu auditivo. O auditivo escuta demais. Ele se incomoda demais com barulho e adora a música. Se ele adorar aquela música, você pode pôr no talo. Agora, se a música estiver irritando ele, ele vai ficar muito pé da vida. Então, assim, o auditivo, a comunicação dele é essa. E o sinestésico gosta do toque, do carinho, é muito sensível. O sinestésico, ele é mais intenso, os ombros mais aqui. A respiração é mais abdominal, ele é mais interno, ele é mais voltado para dentro. Não que seja uma pessoa triste, tá? É uma postura mais interna. Dificilmente um sinestésico vai ser tão aberto quanto um visual. Eu tenho uma amiga que é visual, que ela conhece pessoas que eu conheço, e ela fica, você não lembra? Eu falei, não sei quem é não. Mônica, mas você conheceu fulano? Eu sou visual, nada visual. Às vezes a gente passa até vergonha com isso, né? E, então, o sinestésico, você vai precisar chegar ali no seu aluno, dar um toquezinho, não é pegar nele não, dar um toque, vamos ajeitar o quadril aqui, acerta que você vai ter que tocar, tá? A comunicação do sinestésico é o toque, é a sensibilidade, é sentir, tá? Então, a sinestesia aqui envolve paladar, sabor, cheiro e toque. Tá? Eu sou muito sensível a qualquer cheiro, né? Eu sinto cheiro que ninguém sente. Então, o sinestésico, né? São essas linguagens que a gente usa, né?
o que eu percebo, né, no nosso trabalho, na nossa lida. Alguma dúvida, gente? Se quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa, tá? Eu falo muito, é uma característica minha do meu tipo, tá? Mudança de estado. Assim como a gente pode escolher as palavras, eu falei, para o nosso cérebro achar novos caminhos neurais, né, para encontrar novas soluções, a gente pode mudar o nosso estado mental e o nosso estado emocional, através da nossa fisiologia e dos nossos pensamentos, tá? Então, sempre podemos escolher, né? E você pode deixar o seu cérebro como que ele funcione de uma maneira mais assertiva e mais fácil para você. Como a Carol disse, né, o Richard Bandler, que é um dos fundadores da programação neurolinguística, ele fala que o cérebro é uma máquina que não desliga. E ele não desliga e quem comanda ele é você, só que a gente esquece disso. Então o cérebro, ele vai estar acostumado a praticar sempre as mesmas coisas. É o caminho mais fácil para ele. Se é mais fácil ele chegar, pedir uma coxinha, uma Coca Light, né? Uma Coca Diet, é porque é mais fácil para ele. Por que a pessoa é difícil, a pessoa mudar um hábito, né? Estabelecer o hábito do exercício, mudar hábitos? Porque o seu cérebro está acostumado a vida inteira com aquilo. Por um lado é bom, porque senão você ia ter que pensar como é que você ia chegar na Dinamo todo dia, né? Você até fala, oh, agora eu tenho que pegar o carro, ligar, virar à direita, virar à esquerda, tem que escovar dente. Isso é ótimo, a gente ter, né, essas ações automatizadas no nosso cérebro. Mas tem coisas que às vezes a gente quer mudar, não serve mais pra gente. Vivemos até aquele dia com aquilo, mas não serve. Então a gente tem que treinar o nosso cérebro. Então nós temos essa capacidade. Um dos pressupostos, né, a Carol apresentou 5 pressupostos, são 13 da programação neurolinguística, né? Então tem mais um, que é nós temos todos os recursos e se não tiver nós podemos criá-los. O que é isso? É exatamente dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, com todas as vivências que a gente tem desde que a gente nasceu de bebezinho, que a gente nem lembra, tá tudo guardado lá na nossa memória, tá? No nosso hipocampo. Então aquilo fica guardado nas caixinhas. E às vezes a gente nunca usa aquilo, porque a gente foi usando só o automático, só aqueles principais ali, mas está lá. Alguma vivência, alguma coisa que você já viu ou já experimentou, está guardado ali. Então aquela memória você pode reativar aquilo para mudar algum estado, ou para mudar algum hábito, para você ter alguma disciplina. A gente trabalha muito isso na programação neurolinguística, que é trabalhar... A gente induz, né? A gente coloca uma pessoa para ela retornar em algum momento, em algum lugar que ela conseguiu realizar aquilo que ela está querendo realizar hoje e trazer aquela memória. Tem uma dinâmica que chama cata-joias, que a gente pode fazer com atletas, é muito lindo. Que se o atleta, em véspera de competição, alguma coisa, você pode ir retornando com ele na linha do tempo dele, que a gente chama. Você pode ir retornando a linha do tempo dele e ele catando as joias, todas as competições que ele fez, todas as medalhas, tudo que ele conquistou. E depois você traz ele de volta, aquele poder que ele tem. O que ele tinha dentro dele que ele conquistou aquilo? Reviver aquilo para que ele consiga fazer a próxima competição. Então nós podemos mudar o nosso estado. Nós temos dentro de nós esse recurso. Questão de autoconhecimento, treino, inteligência emocional. E quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Quando a gente fala, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, nós temos essa capacidade de mudar o nosso estado. Vou dar um exemplo agora, mais da nossa realidade. Você acordou de manhã, sei lá, às vezes alguma coisa te aconteceu, você está desmotivado, ou alguma coisa triste aconteceu, né? Alguma coisa meio assim. Então, a tristeza está ali, o sentimento está ali, mas você pode mudar a forma como você reage àquilo, é o que a Carol explicou, isso é inteligência emocional. Então, bom, aconteceu, o fato está aí, eu estou triste, reconhece que está triste, mas você pode mudar o seu estado através de pensamentos e da postura, da sua fisiologia.
A forma como você, se você for se fechar mais ainda, você vai ficar mais triste. Então, a sua fisiologia, você muda o seu estado. É o que a gente faz com o atleta, atletas de ponta, Ayrton Senna, a gente fala que é o... Aí falhou o nome agora. Mas é o treino visual, é como se ele estivesse visualizando ele fazendo aquela prova, ganhando aquela, como se fosse uma tela de cinema. Então, tem como você se programar para isso. Né, mudar o seu estado, a sua cabeça, o seu cérebro, através da sua fisiologia. O Tony Robbins, antes dele entrar no palco, ele faz a postura do super-homem, da Mulher Maravilha. Mulheres, não é da época de vocês não, gente, a Forrest Griffith-Joyner, né? Acho que nem o Rodrigo conhece. Bom, atletas, você pode ver lá na competição, eles fazem a postura da Mulher Maravilha, fica ali 2 minutos. Você muda a fisiologia do seu corpo. Descarrega os seus hormônios. Então, a mudança de estado é isso. Uma coisa mais simples, chegou um aluno seu, está falando demais, agitado demais, ansioso demais, ou está triste, alguma coisa aconteceu com ele, e ele começou a falar, não, meu Deus, minha aluna perdeu o marido agora. Aí eu deixo ela desabafar lá os 5 minutinhos e mudo o estado dela. Mas aí, dona Rosa, hoje eu fiz uma lasanha, uma delícia no almoço hoje, berinjela, gostosa e tal. Ela adora cozinhar, dona de casa. Aí ela começa a me contar. Hoje eu fiz uma saladinha, não sei o quê, o Vitor comeu, que é o netinho. E o Vitor? E o neto, não sei o quê. Então você mudou o estado, você quebrou o estado. Então é isso que a gente fala de mudança de estado. Né? Não precisa ser uma coisa lá com o atleta, não. No seu aluno, no seu dia a dia, na sua casa. Seu filho, seu pai, quebra o estado. Né? Meu pai fazendo tratamento de câncer, minha filha, não sei se eu consigo e tal. Fala, pai, não sei se você vai viver ou não, só Deus sabe, mas Deus vai viver bem. E ver o futebol né? Por isso que é legal você ter um bom rapport, porque aí você sabe que a pessoa, os assuntos daquela pessoa, né? Sabe do que a pessoa gosta, para você entrar no mundo dela, tá? E lembre sempre que você é que entra no mundo do outro. Né? Se você está servindo aquela pessoa, é para você entrar e dar o que aquela pessoa precisa. Antes de passar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem, né, para todos nós como pessoas, como profissionais da saúde, como profissionais de educação física. Nós somos profissionais de seres humanos. Eu não sou personal pescoço para baixo. Há 5 anos que eu trabalho corpo e mente e há 5 anos que eu sou assim, muito mais feliz vendo isso. Além da fisiologia, além da biomecânica, além do 3 de 10. Né? Não é todo mundo que se encaixa no 3 de 10. E quanto mais nos autoconhecermos, quanto mais nós formos humanos, mais nós vamos ter essa capacidade de nos conectarmos com o outro e saber as diferenças e ter a empatia, a compaixão, a responsabilidade, né? E a forma, a leveza de lidar com o outro, que para a gente também fica mais leve. Né? A gente saber respeitar o outro e a primeira coisa começa com a gente. O primeiro amor é o amor próprio e o primeiro respeito é por nós mesmos. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entrei nesses treinamentos, né? Mais eu fui me conhecendo e mais eu consigo agora lidar realmente com os seres humanos, que são pessoas. E a educação física, ela tem a principal ferramenta, que é o movimento, o exercício físico. O exercício físico é mágico, salva vidas, né? É a prevenção primária, é antes do remédio, né? É o movimento, nós nascemos para movimentar. Então, a gente respeitar e parabéns a vocês, profissionais, né, que trabalham com o movimento humano. Muito obrigada, gente. E agora eu vou passar... Tá. E aí eu queria então, saber, muita gente vai, eu acho que é melhor a gente não passar, que esse vídeo é bem alto, bem grande. A gente separou uma dinâmica muito linda para vocês, que eu acredito que leva 5 minutos, mas eu queria saber se todo mundo vai estar aqui, senão, né, a gente deixa o vídeo para eles assistirem depois de presente. Quem vai poder ficar 5 minutos? É só o lado de cá, ó, rapidinho.
É só ir do lado de cá, dá. O lado de lá não precisa, não. É só fazer um círculo aqui, ó. Obrigado. Aqui. Você vai continuar transmitindo, não, né? Eu acho que parou. Então, é o seguinte, essa dinâmica